da rede local. E isso significa que a gente está mais perto do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Distrito Federal e entorno, eu sou Felipe Malta. É hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo. Flanelinha é esfaqueado por disputa de ponto na Asa Sul. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Tudo aconteceu aqui em frente a esse supermercado e foi registrado pelas câmeras de segurança. Pelas imagens a gente percebe inclusive ele tentando se desvencilhar dos golpes, se retirar, mas mesmo assim ele foi atingido algumas vezes. A gente vai falar mais sobre esse caso daqui a pouquinho. Bom, Maicon, até já. Ciclista morre depois de ser atropelado por motorista embriagado em Ceilândia. Mais uma vez, hein? Vitória Mello. O motorista dirigia um caminhão e contou à polícia que tinha bebido 2 latas de cerveja. A vítima teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local do acidente. Populares que viram a cena tentaram linchar esse condutor, mas foram impedidos pela polícia. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes, Felipe. Obrigado, Vic. Nosso jornal já está no ar. A polícia procura por um flanelinha que esfaqueou outro flanelinha no estacionamento de um supermercado na Asa Sul. Isso aconteceu ao lado de um cliente enquanto ele guardava as compras no carro. A suspeita é de disputa pelo ponto. O flanelinha de colete amarelo está próximo a um carro, conversando com um cliente do supermercado, quando um homem de blusa escura chega. Dá para ver que ele dá uma facada na vítima e começa uma discussão. O agressor não para e tenta atingir o flanelinha de colete amarelo por várias vezes. O homem tenta se defender e se esconde entre os carros, mas a agressão só para depois que um outro flanelinha se aproxima. O agressor vai embora com a faca na mão e ainda não foi localizado pela polícia. Meu Deus, é inacreditável. Ainda sobre esse assunto, a gente aciona ao vivo o repórter Maicon Leão, que traz os detalhes para a gente desse crime terrível, à luz do dia, na frente das pessoas, por um motivo tão banal. Maicon, boa tarde para você. Parece que já tinha acontecido algumas discussões entre esses 2 flanelinhas aí na mesma região, não é isso? Foi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Conversando agora, inclusive com algumas pessoas, a gente descobriu que esse flanelinha que foi vítima desses golpes, ele nem costumava ficar por aqui, mas esse rapaz já estaria atrás dele, tanto que o ponto original, digamos assim, desse que foi agredido, seria na Caixa, ali na área das 200, mas que nesse dia ele estava aqui, a gente inclusive está bem no local em que tudo aconteceu. Ele teria ajudado o motorista, como a gente viu, nessa parte de cima aqui, bem mais em frente ao estacionamento, quando o rapaz chega com a faca, já nesse sentido em que nós estamos aqui. E aí ele já dá o primeiro golpe. Naquele momento a gente percebe que ele tenta se esconder, vindo para cá, para os outros carros, se desvencilhar, tentando entender o que está acontecendo, mas o rapaz ainda muito alterado, segue para cima dele com a faca, dá vários golpes, ele consegue se retirar. Alguns flanelinhas que estavam aqui também conseguiram tentar separar um pouquinho os dois para evitar uma situação pior, mas a gente percebe que mesmo assim ele foi vítima dessas facadas, a faca conseguiu perfurar em alguns lugares, ele foi levado para o hospital de base e precisou passar por uma cirurgia. E aí, Malta, a polícia agora quer identificar quem é esse outro homem que chegou armado com essa faca grande. A gente suspeita até que seja um facão, a polícia tem tratado como se fosse um facão mesmo, quer identificar. Então você que reconhece aí pelas imagens este homem, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197, mas conversando com o pessoal aqui, a gente até percebe, tem outros flanelinhas trabalhando aqui agora, esse ponto não seria dele, nenhum dos dois. Eles tinham o costume de vir para cá de vez em quando, porque a Caixa começa um pouquinho mais cedo. Vamos voltar com o Felipe. Oi, Felipe. Maicon, eu vou te pedir licença rapidinho, a gente já vai voltar a falar com você, tá? É porque tá acontecendo uma transmissão ao vivo nesse momento que eu preciso te interromper, mas a gente já volta a falar. Interessa a população do entorno do Distrito Federal, dos municípios goianos em volta do DF, porque depois do apoio do governador Ibanez Rocha, nesse momento o governador reeleito de Goiás também, Ronaldo Caiado, manifesta apoio à candidatura do presidente Bolsonaro para o segundo turno das eleições. Vamos ouvir o que o pessoal está dizendo lá do Alvorada nesse momento? Pode abrir o sinal, por favor. É o retorno de uma política que deu errada lá atrás. O terreno está bastante pavimentado, o Brasil vai indo muito bem na questão da economia, o desemprego caindo dia a dia, o nosso produto interno bruto
subindo. O agronegócio, que muitos governadores representam aqui, realmente é um orgulho nacional e também muito respeitado fora do Brasil. Há poucos meses esteve comigo a senhora presidente do OMC e disse lá fora, depois de conversar conosco, que o mundo sem o Brasil passa fome. Então o Brasil, além da responsabilidade, o orgulho de ser um país que produz cada vez mais. E tem um agro pujante, um agro realmente que faz sucesso no mundo todo. Também falamos rapidamente com as pautas conservadoras, a defesa da família, a liberdade, o respeito ao próximo, o ressurgimento do patriotismo. Então, baseado nisso tudo, nós conversamos, chegamos ao bom entendimento. Eu quero passar a palavra agora a cada um dos governadores para que possa se dirigir a vocês e emitir a sua opinião sobre esse momento. Vou começar aqui o Caiado, mas pela esquerda. Bora cá. Bom dia aos senhores e senhoras, senhor presidente, aos demais colegas governadores, neste momento, senhores ministros de Estado. Sou um homem de formação democrática como Vossa Excelência, presidente. E o povo goiano me elegeu também no primeiro turno. E o goiano me elegeu também no primeiro turno em Goiás. E em nome do povo goiano, eu venho aqui trazer e declarar o apoio à reeleição de Vossa Excelência, por motivos claros. Primeiro, graças à parceria que nós fizemos a regionalização da saúde, algo jamais visto no nosso Estado. Ampliamos a nosso atendimento na área da educação como sendo referência nacional. A infraestrutura de Goiás, depois de uma ferrovia norte-sul e da integração da ferrovia do centro-oeste e a recuperação das rodovias federais, hoje a logística de Goiás é referência nacional. Ao mesmo tempo, a segurança pública, que hoje eu convido meus colegas, se querem ver, o lugar onde o bandido muda de profissão, muda do estado, é o estado de Goiás. Ali prevalece realmente a ordem e a segurança instalada. Os programas sociais, nunca nós disputamos com o governo federal. Pelo contrário, fizemos parcerias. E as parcerias foram complementares. O Auxílio Brasil, que leva às famílias R$600, tanto da pobreza quanto da extrema pobreza, nós a complementamos, como Mães de Goiás, Bolsa Estudante ou Aluguel Social. Estudando uma parceria com os senhores prefeitos e prefeitas do nosso estado, que não é diferente, porque, senhor presidente, saiba que nós temos hoje a melhor safra de prefeitos e prefeitas pelas parcerias com o governo federal e com os governos estaduais. E, como tal, são lideranças que têm hoje um grau de avaliação altíssima. Então, a marca que fica no nosso governo, quanto da sua, senhor presidente, é que, num primeiro mandato, foi o combate à corrupção. E a marca é o respeito ao dinheiro público. Com respeito ao dinheiro público, o senhor avançou muito, também nós, governadores, avançamos muito. O segundo momento nosso, tenho certeza, que também de Vossa Excelência, será romper o ciclo da pobreza nos nossos estados e no Brasil como referência daquilo que nós conseguimos pavimentar até aqui. Então, o povo goiano, em nome de todos aqueles 7.200.000 goianos, trago aqui o abraço e o apoio e a certeza que o senhor terá lá uma vitória ainda maior no segundo turno. Meu muito obrigado e estamos aqui à inteira disposição para o jogo democrático e que nós respeitaremos e que teremos aí a continuidade de um governo que mostra tranquilidade e paz para todos nós podermos crescer. Muito obrigado. Muito bem, você acabou de assistir a declaração do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, que concorre à reeleição à presidência da República. Muito bem, a gente trouxe essa declaração ao vivo, porque sabemos que há muitos municípios do estado de Goiás que estão conosco, ligados agora no SBT. Interessa a você que mora para além da fronteira do Distrito Federal saber que o governador de Goiás declara apoio a Bolsonaro nesta tentativa de reeleição. Agora eu volto aqui para o nosso tema que a gente estava falando. Quero pedir de novo a ajuda para a gente reconectar com o repórter Maicon Leão. Ele estava no meio da explicação sobre a dinâmica do crime cometido ali na Asa Sul. Michael, desculpa a interrupção, mas a gente teve que abrir o sinal para poder mostrar o que estava sendo transmitido ao vivo lá no Alvorada, mas agora eu retomo contigo. Pode falar.
Exatamente, Malta. A gente estava falando sobre a questão da reincidência desse rapaz que chegou com a faca aqui, provocando confusões. Para quem está em casa entender, normalmente existe o pessoal que é credenciado, que usa o colete tudo certinho para trabalhar aqui, mas em alguns horários, por exemplo, quando eles saem para almoçar ou antes mesmo desse pessoal assumir o ponto, outras pessoas têm ficado por aqui. E esse rapaz que chega com a faca seria uma dessas pessoas. Já estava aqui, já tinha arrumado confusão algumas outras vezes com quem está trabalhando, inclusive um senhor que trabalha aqui há 14 anos me contou que ele não dá conta de vir todos os dias e nos dias que ele tem falhado, essas outras pessoas têm vindo para cá. Que inclusive esse rapaz vítima da facada, ele trabalha no ponto da Caixa Econômica lá da 210, mas como o movimento na Caixa começa mais tarde, ele começou a vir para esse ponto. E esse outro rapaz não teria gostado disso. E por conta dessa situação de duas pessoas disputando um espaço que a gente olha regularmente, ele é de poucas vagas, o movimento não é todo mundo que contribui, que dá as gorjetas, então é uma quantidade pouca de vagas para disputar entre os dois. E teria sido por isso essa confusão. E a gente percebe que quando ele chega com a faca, Malta, que a vítima já estava mais ou menos nessa parte aqui, ajudando um dos clientes do supermercado com as compras, ele já vem certo para dar a facada. Inclusive, a vítima só percebe o que está acontecendo já no segundo golpe. E aí ele tenta se desvencilhar, vindo para o lado de cá, tentando vir para o meio dos outros carros. Outras pessoas que estavam por aqui tentam separar os dois, ajudar para proteger o que está levando as facadas, mas mesmo assim, no movimento, a gente percebe pelas imagens que várias vezes ele chega a ser golpeado por essa faca. Foi necessário ele ser socorrido, ele foi levado para o hospital de base e precisou passar por uma cirurgia. Agora, Malta, o que a polícia quer é identificar quem é esse agressor. Quem é esse homem que estava com esse facão, que depois de desferir os golpes, foi embora como se nada tivesse acontecido. Então, a polícia quer saber a identidade e o paradeiro desse homem. Então, você que está aí vendo essas imagens, elas não são muito nítidas, mas dá para identificar. Quem conhece, percebe alguns sinais, alguns jeitos. Quem está investigando esse caso é justamente o delegado lá da 1ª DP, Maurício Iacozili, e ele vai explicar um pouquinho pra gente. Malta. 306 Sul, na Asa Sul, próximo ao supermercado, dois moradores de rua, ambos flanelinhas, brigaram, tendo um desses autores desferido diversos golpes de facão na vítima. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de base, passou por cirurgia e seu quadro é estável. Já o autor se evadiu do local. Nossos investigadores conseguiram algumas imagens sobre os fatos e a gente pede que qualquer pessoa que tenha informações sobre isso, ligue no 197. A ligação é anônima e pode ser tanto quanto a sua identidade ou quanto ao seu atual paradeiro. Ficamos no aguardo do auxílio da população. O homem, quando identificado, será preso pelo crime de homicídio qualificado tentado, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Mais uma vez reforçamos então que qualquer informação sobre o paradeiro ou identidade desse indivíduo, que liguem no 197. A gente vai voltar direto com o Maicon, ainda tem o Maicon com a gente, né? O Maicon, sabe o que me chamou a atenção? Embora a imagem não seja muito nítida, a polícia pede essa ajuda, é importante que a população se engaje, porque alguém que consegue esfaquear outro ser humano à luz do dia, na frente das pessoas, sem dó nem piedade, ou realmente é uma pessoa de mau caráter, ou ela está transtornada fora de si. Se esse flanelinha eventualmente é um morador de rua que está em situação de abuso de drogas, ele pode estar por aí perturbado com uma faca na mão, colocando a vida de outras pessoas em risco também. Se não for, se for uma pessoa que em sã consciência cometeu essa atrocidade, de qualquer maneira a polícia precisa chegar até ela. Você tem mais informações pra gente, Maicon? Malta, uma faca por si só, ela já oferece um risco tremendo. Agora você imagina um facão. A gente está falando de um facão. O próprio delegado trouxe aí pra gente. Pelas imagens a gente consegue perceber pelo tamanho. Como você bem disse, em plena luz do dia, no meio de várias outras pessoas. E no fim ele vai embora tranquilamente, como se nada acontecesse. Ele nem sai correndo para ir embora. Ou seja, é uma pessoa que não tem preocupação pelo que fez. Então, por isso, é fundamental as pessoas ligarem para o 197. É importante lembrar que essa denúncia ela pode ser feita de forma anônima. Você não precisa se identificar. Então tá andando, reconheceu alguém ou desconfiou das características, não precisa ter certeza, mas liga para a polícia. Olha, eu tô achando que é essa pessoa. E a polícia vai investigar e vai conseguir chegar até esse homem, né, Malta? Para trazer mais segurança para quem está aqui trabalhando e até mesmo para a sociedade em geral. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão lá em Ceilândia. O motorista do caminhão chegou a admitir para os policiais que atenderam a ocorrência que tinha bebido cerveja antes de dirigir.
Quem tem os detalhes desse caso pra gente é a repórter Vitória Mello. Vicky, boa tarde para você. Então a população ficou bem revoltada, né, quando percebeu que o motorista, e aliás, justificadamente revoltada, quando percebeu que o motorista estava sob efeito de álcool. Os populares tentaram linchar esse motorista, mas foram impedidos com a chegada da Polícia Militar, viu, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse acidente ocorreu no fim da tarde de ontem, ali na EQNP 11/7 de Ceilândia Norte. De acordo com a polícia, o ciclista tentava acessar a via, né? Estava ali acessando a via quando foi atingido por esse caminhão. O condutor, um homem de 53 anos, estava com sinais de embriaguez e questionado ali pela Polícia Militar, ele confessou que tinha bebido 2 latas de cerveja, mas ele se recusou a passar pelo teste do bafômetro. Os moradores, né, que viram essa cena, os populares que viram, né, esse atropelamento e depois perceberam que esse motorista de um caminhão estava embriagado, eles ficaram revoltados, né, e tentaram agredir esse homem. Esse condutor teve que ser colocado, trancado dentro da viatura da Polícia Militar para evitar maiores confusões, né? Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia. Como eu disse, ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas teve que passar pelo exame do IML, que confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica, Felipe. O ciclista sofreu uma parada cardiorrespiratória lá mesmo no local. Ele foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU. Os militares tentaram, né, fazer essa reanimação durante 40 minutos, mas infelizmente esse ciclista morreu no local do acidente. O condutor foi autuado por embriaguez e também por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O problema é que a gente sabe, né, um motorista que bebe, depois pega um veículo, seja um carro, um caminhão, enfim, ele assume esse risco, né, de matar alguém, também de acabar perdendo a própria vida. Então esse foi o desfecho, né, dessa irresponsabilidade. O motorista de um caminhão bebeu, pegou o veículo, saiu dirigindo e atropelou um ciclista no fim da tarde de ontem. Esse ciclista, infelizmente, morreu no local, Felipe. É óbvio que a gente compreende a revolta das pessoas que se deparam com a cena de uma pessoa morta em função da irresponsabilidade de outra que bebe e dirige. Agora, a gente precisa aqui sempre fazer um lembrete que justiçamento é um negócio injustificável, né? E você tentar linchar aquela pessoa que cometeu um crime é você cometendo outro. Talvez de uma maneira tão brutal que você seja posteriormente perante a lei responsabilizado de forma tão dura quanto aquela pessoa que cometeu o primeiro crime. Então, que bom que outras pessoas impediram aquelas que estavam revoltadas de agredirem esse motorista. A gente sabe que o sangue ferve. Você não assiste uma situação de irresponsabilidade e tem sangue de barata para ficar, oh meu Deus, que coisa triste, como se não fosse nada demais. Agora, partir para agredir a outra pessoa e eventualmente colocar a vida dela em risco também só vai dar problema para quem quer fazer isso. E a gente lamenta muito a morte dessa vítima da irresponsabilidade. Mandamos um abraço solidário para essa família, na expectativa de que dia após dia a gente tratando desse tema e mostrando a tragédia que é a combinação de álcool e volante, casos assim não se repitam mais. Obrigado, tá, Vitória? Uma mulher reagiu a um assalto em Sobradinho 1 e chegou a correr atrás do ladrão, que acabou levando o celular dela. Câmeras de segurança das casas da quadra 1 de Sobradinho 1 gravaram o momento em que o assaltante de blusa amarela se aproximou da vítima. Ele estava de bicicleta. A mulher, que prefere não ser identificada, contou que o homem fingiu estar armado. Ele já me pegou de surpresa. Ele já me pegou assim por trás, já veio fingindo que como se estivesse armado. Aí já pediu o celular. A vítima chegou a entrar na frente do ladrão, que deixou o celular cair no chão, mas conseguiu pegar de volta. Ela ainda tentou derrubá-lo da bicicleta, mas ele fugiu rumo a Sobradinho 2. Aí depois eu corri atrás dele. No momento que o celular caiu no chão, eu fiquei sem reação. Não sabia se eu ia bater nele, não sabia se eu jogava a mochila nele, eu fiquei sem reação. O caso aconteceu nesta segunda-feira por volta de 8h45 da manhã. A mulher estava chegando nesta casa onde trabalha como diarista. Como estava sem a chave, acabou ficando por aqui, esperando alguém abrir. Foi neste momento que o homem aproveitou a oportunidade para cometer o crime. Deu para ter certeza que ele não estava armado.
Só por isso eu reagi. De forma alguma, o cidadão deve reagir a qualquer tipo de ação delituosa, seja um crime de assalto, seja um crime de roubo, armado ou não. O homem ainda não foi identificado e nem preso. De acordo com a polícia, furtos e roubos de celular acontecem com frequência em Sobradinho. As vítimas são principalmente mulheres, distraídas com o aparelho nas mãos. Os meliantes, eles se aproveitam dessa condição de homem, estando a mulher sozinha, para, numa superioridade de força, atacar a mulher. É bom ficar atento, né, pessoal? É muito bom ficar atento, principalmente as mulheres, porque a violência não é só lá em Sobradinho, não. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, nos 8 primeiros meses desse ano foram registradas 11.364 ocorrências de furtos de celulares em todo o Distrito Federal. Esse é um aumento de cerca de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Só lá em Sobradinho 1, onde aconteceu esse caso que a gente acabou de mostrar, foram registrados 182 casos de janeiro a agosto desse ano, contra 112 registros no mesmo período do ano passado. A Polícia Civil prendeu 3 homens que faziam parte de uma organização criminosa envolvida com tráfico de armas de uso restrito. Eles foram presos em flagrante num depósito no Núcleo Bandeirante. No local, os investigadores encontraram vários tabletes de maconha, um de cocaína, uma pistola, Glock e carregadores de munições. Durante a prisão, 2 dos criminosos tentaram fugir, mas foram pegos depois que o carro deles bateu na calçada. Uma família denunciou que uma obra no cemitério da Asa Sul danificou um túmulo. Quem tem parentes enterrados lá está indignado e cobra uma solução da administração. Faz parte da tradição da família da Natália visitar o túmulo do irmão falecido há mais de 20 anos. O jazigo é cuidado por um jardineiro contratado. Foi ele quem percebeu alguns estragos no local e informou a família. Arrancaram o pé de limão que tinha aqui, até a pedra da senhora aqui, ó, levantou. E os estragos não param por aí. Quando arrancaram a árvore, a gente já percebeu que o granito foi quebrado, que ele foi danificado. A família procurou a administração, mas não conseguiu nenhuma resposta sobre quem vai arcar com o prejuízo. Eles não têm ouvidoria, eles não têm um e-mail para que a gente possa abrir uma reclamação. A única coisa que a gente conseguiu foi um telefone e por esse telefone eles informaram que todo o problema deveria ser resolvido pessoalmente. Ele ficou durante 1 hora esperando para ser atendido e não obteve nenhuma solução. Aqui no cemitério, ninguém da administração quis gravar entrevistas, mas informaram que a limpeza e conservação dos jazigos é de responsabilidade dos proprietários, que as famílias, se quiserem, podem também contratar um serviço de manutenção oferecido pela concessionária, mas que, independente do contrato, quando a empresa identifica danos nas sepulturas, providencia o conserto para garantir a segurança dos visitantes. Mas na prática não é bem o que a gente encontra no cemitério com mais de 220 mil túmulos espalhados pela área de mais de 1 milhão de metros quadrados. Muitos jazigos estão bem danificados. Alguns a gente consegue ver até o interior das sepulturas. Este parece que vai desabar, sem contar os túmulos quase cobertos pela terra da obra, prevista para terminar até o final deste mês. A gente espera que até lá, até o Dia dos Finados, esteja em ordem, organizada, e a gente precisa que eles resolvam tanto a parte do granito embaixo, quanto da capelinha que foi danificada. Para o vídeo que nós recebemos de uma telespectadora que todo dia tem que passar pela Ponte JK. Na hora do almoço, ela passou e viu essa cena aí, 3 capivaras mortas próximas à pista. Cerca de 2 horas depois, ela passou de novo e os animais continuavam lá. Acho que são filhotes, devem ter sido atropeladas. Como que faz para tirá-las? Enviamos o vídeo ao SL1, que mandou uma equipe de garis até o local para recolher as capivaras mortas. Então, se você vir algum animal morto na pista, é só ligar para o SL1 no 162. Agora a gente fala de eleições 2022. Nós vimos faz poucos minutos que o presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio do governador Ronaldo Caiado
do estado de Goiás. Ontem, quarta-feira, recebeu também o apoio de 3 governadores, incluindo o nosso do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também do Paraná. E já ontem havia uma sinalização de que Ronaldo Caiado o apoiaria, embora a declaração tenha sido hoje. Vamos ver na reportagem. O governador reeleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha, foi o primeiro a se encontrar com Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Durante a pandemia, Bolsonaro rompeu com Ibanez, que foi o primeiro governador a anunciar o fechamento do comércio para conter o avanço do coronavírus. Nesta quarta-feira, Ibanez disse que as desavenças ficaram no passado. É um apoio que vai de coração, um apoio que nós vamos correr às ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Nada melhor para um presidente da República que ter um governador, não digo aliado, eu digo amigo dele ao seu lado. Todos ganham, em especial a governabilidade. No fim da manhã, Bolsonaro também recebeu o apoio do governador Ratinho Júnior, reeleito no Paraná. Nós estamos finalizando agora esse levantamento, mas já lhe garanto também, presidente, que mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nesse segundo turno dedicados a ajudar nessa eleição. O governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado, também declarou o apoio ao presidente. Ele deve se encontrar com Bolsonaro em Brasília nesta quinta-feira. À tarde, foi a vez de Bolsonaro receber senadores eleitos ou que estão em mandato. Um Senado mais centro-direita, um Senado que aprovará as propostas que interessam ao Brasil com mais agilidade. Isso, teremos uma maior produção legislativa. Todo o Brasil vai ganhar com isso. Nesta quinta-feira, Bolsonaro deve voltar a Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, para encontro com governadores. A reunião em Belo Horizonte faz parte da estratégia da campanha para virar o resultado da eleição no estado. O candidato à reeleição também deve se encontrar com empresários e receber deles a pauta do setor para os próximos 4 anos. Na noite de terça, depois de um encontro com pastores evangélicos em São Paulo, Bolsonaro visitou 2 policiais baleados durante o primeiro turno das eleições. Eles estão internados no Hospital das Clínicas. O presidente foi alvo de protestos. Mas também foi aplaudido. A senadora Simone Tebet, que ficou em 3º lugar na disputa pela presidência, declarou apoio à candidatura de Lula. O governador do Pará também anunciou que estará ao lado de Lula no segundo turno. A declaração de Simone Tebet era muito aguardada pela campanha de Lula. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição. Lula e o candidato a vice Geraldo Alckmin almoçaram com Simone Tebet na casa da ex-ministra de Lula, Marta Suplicy. No encontro descontraído, Tebet colocou algumas pautas que foram defendidas em sua candidatura como condição para anunciar o apoio. Temas como saúde, educação, endividamento das famílias, paridade salarial entre homens e mulheres e pluralidade nos ministérios. Lula concordou e o anúncio veio logo depois. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Depois do anúncio, foi a vez de governadores, atuais eleitos, senadores e deputados declararem o apoio a Lula. A Simone, que cumpriu um papel absolutamente importante no primeiro turno, elevando e qualificando o debate, representando de maneira absolutamente honrosa a história do MDB. Valores importantes para o nosso país e para o nosso partido. Poder, neste momento, dialogar com o senhor, dialogar com o Alckmin. Pelo Brasil, estamos juntos, Lula presidente. Feliz o candidato que tem a quantidade de companheiros que eu tenho nessa reunião aqui. Obrigado. O candidato também se encontrou nesta quarta-feira com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, e agradeceu o apoio de Ciro Gomes. Eu acho que o PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram.
vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também declarou apoio ao petista e lembrou a luta dos dois contra a ditadura. FHC disse que por uma história de luta pela democracia e inclusão social, vota em Lula. É com muito desgosto que a gente noticia mais uma discussão sobre política que termina em tragédia. Dessa vez, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, um apoiador do ex-presidente Lula matou o amigo bolsonarista. José Roberto Gomes Mendes, de 59 anos, simpatizante de Bolsonaro, e Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, apoiador de Lula, moravam juntos havia 5 anos. O corpo de José Roberto foi encontrado no quintal da casa. Ele vestia uma camisa com ilustração do atual presidente. De acordo com a polícia, os envolvidos estavam preparando o almoço quando começaram a discutir por causa da eleição presidencial. Luiz Antônio, suspeito do crime, foi levado para a delegacia e teria confessado o assassinato. Segundo a polícia, ele demonstrou arrependimento, mas declarou ter agido em legítima defesa. Disse que conseguiu desarmar o amigo, que fazia ameaças segurando uma faca. O delegado do caso não acredita nessa versão. A intensidade, a quantidade e a motivação, por hora, salvo o melhor juízo, ela fulmina qualquer tipo de alegação de legítima defesa. As discussões políticas já causaram outras mortes na atual campanha eleitoral. Em julho, o policial penal Jorge Guaranho matou a tiros o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que comemorava o aniversário em Foz do Iguaçu. Em setembro, o bolsonarista Rafael Silva matou a facadas o colega de trabalho Benedito Cardoso dos Santos, em Confresa, no Mato Grosso. Nós já vimos bolsonarista matando lulista, lulista matando bolsonarista. Vimos um disparo de arma de fogo durante a campanha eleitoral contra uma pessoa aqui no Distrito Federal que foi reclamado do som alto de uma campanha. O que mais, como sociedade, como país, como irmãos brasileiros, nós precisaremos viver para entender que as nossas divergências políticas, elas têm que parar no discurso. Elas não podem seguir para ameaça, vingança, violência, traição. A gente não pode deixar esse caminho ser o caminho que o Brasil vai tomar. Pelo menos 4 empresários são investigados por orientar votos de funcionários e fornecedores, 3 deles no Rio Grande do Sul. A empresa que fornece máquinas e implementos agrícolas, localizada em Não Me Toque, no Norte Gaúcho, enviou um comunicado a fornecedores dizendo que deverá reduzir a base orçamentária para o próximo ano em 30%, caso o resultado do primeiro turno se mantenha no segundo, ou seja, em caso de vitória do candidato Lula. Segundo a direção, elaborar avisos como este é um ato comum da empresa. O que nós queríamos fazer era somente poder clarear para os nossos fornecedores, algo que a gente faz com frequência, que o cenário que estava se desenhando era um cenário que não era tão próspero, de crescimento, como nós tínhamos desenhado para eles em julho e agosto. O caso foi encaminhado para os Ministérios Públicos do Trabalho e Eleitoral. A Defensoria Pública da União apura outras 2 denúncias semelhantes de coação eleitoral em empresas gaúchas. Nós estamos ainda averiguando, mas de toda forma, existindo ou não a empresa, a gente compreende que isso aí é muito danoso de toda forma, né? Porque vai gerando um clima de medo na população. O Ministério Público e o Tribunal Regional do Trabalho alertaram que tentativas de coação podem configurar assédio eleitoral e abuso do poder econômico. A concessão ou a promessa de benefício em troca de voto, assim como o uso da violência, são crimes eleitorais. Em São Miguel do Guamá, no interior do Pará, mais uma ocorrência. Um empresário ofereceu dinheiro para quem votasse no candidato Bolsonaro. E se o presidente ganhar a eleição, cada um vai ter 200 contos no bolso. O Ministério Público Eleitoral encaminhou o vídeo à Polícia Federal para apuração. Quase 390 mil eleitores deixaram de votar aqui no Distrito Federal no primeiro turno das eleições.
É bom ficar atento para não ficar em débito com a Justiça Eleitoral e ter uma série de complicações. O João Vitor está longe, em Minas Gerais. Eu não consegui votar nesse primeiro turno, infelizmente. Tive que realizar uma viagem a trabalho. Já a Nayara estava aqui no Distrito Federal no dia 2 de outubro, mas... Eu voto na Bahia, não voto aqui em Brasília. Não transferi o título ainda para cá. Somente aqui no DF, 387 mil eleitores deixaram de ir às urnas no último domingo. Abstenção total de 17,54%. Para esse público, já começou a contar o prazo de 60 dias para justificar a ausência sem que precise pagar multa. No próprio título no celular, tem lá um espaço para justificar, daí tem que anexar um documento provando que estava doente ou que teve que viajar. Quem não votou no primeiro turno vai poder votar agora no segundo. Mas se não justificar no prazo e não pagar a multa, fica com o nome sujo na Justiça Eleitoral. Por exemplo, se fizer um concurso público, enquanto não regularizar a situação na Justiça Eleitoral, não vai poder tomar posse. Quem pedir empréstimo consignado, dinheiro público, também não vai poder receber o empréstimo se estiver com o nome marcado na Justiça Eleitoral. E para o segundo turno, o presidente confirma. É que as pessoas procurem evitar o horário de pico. Procure um horário melhor para votar e assim não terá esse aborrecimento de ficar em fila. Olha, gente, sem falar que é óbvio que a gente compreende aquelas pessoas que precisaram viajar de última hora, né? Uma pessoa que por qualquer razão de trabalho, família, está longe do domicílio eleitoral, não conseguiu fazer a transferência ou fazer o voto em trânsito. É óbvio que todas as situações são compreensíveis, todo mundo sabe das obrigações que tem. Mas é importante a gente reforçar que em uma democracia, o resultado das eleições é mais legítimo quanto maior a participação do eleitorado. Então, quanto maior o número de pessoas que se dispõem a ir até a urna e fazer a sua escolha, dali deriva um resultado, e esse resultado é mais forte quanto mais gente tiver participado dele. Seja para que candidato você for votar, a gente precisa de uma eleição robusta, que tenha representatividade, que a gente possa dizer, olha, por maioria, os brasileiros escolheram assim. Então, exerça o direito de votar, até porque, importante a gente dizer, em várias nações do planeta, essa liberdade, esse direito de ir até uma urna e escolher o seu representante para governar o destino de uma nação é uma luta que as pessoas ainda estão travando. Tem gente morrendo pelo planeta, lutando por democracia. Aqui nós temos o direito de escolher o que nós queremos. Por que abrir mão desse direito? Nessa eleição, o índice de renovação na Câmara dos Deputados ficou abaixo daquele que foi observado em 2018. De cada 10 eleitos, apenas 4 são novatos. Alguns surpreenderam pela juventude. Com 21 anos, Ícaro de Valmir será o deputado federal mais novo no Congresso. Filho e irmão de políticos, o sergipano está confiante com a estreia na vida política. Somos bastante jovens, a gente pretende também não só representar a juventude sergipana, mas como representar toda a juventude brasileira. Sou novo, mas eu estou com toda a garra, toda a força de vontade para poder trabalhar. Outro novato na Câmara é o campeão de votos no Amazonas e que também tem apenas 21 anos. Ex-vereador, Amon Mandel defende a bandeira da sustentabilidade. Eu quero que o Amazonas seja referência no Brasil e no mundo em meio ambiente e demonstrar para todos que nós estamos dispostos a mudar, estamos dispostos a melhorar. Entre os parlamentares experientes, Luísa Erundina foi reeleita para o 7º mandato. Na posse, a deputada federal já terá completado 88 anos de vida. Eu não sinto nenhum peso da minha idade. Eu me sinto com uma lucidez plena, motivada. Por exemplo, a minha relação com a juventude é muito bonita, é muito fácil. Eu me identifico com ele, ele se identifica comigo. Eu vou aprender com ele e ele provavelmente possa aprender comigo. E vamos conviver como seres humanos que sonham, que têm sonhos. Na próxima legislatura na Câmara, apenas 40% dos novos deputados irão ocupar assentos pela primeira vez. A maior parte dos deputados foi reeleita. Em 2018, a taxa de renovação foi maior, 47%. A Câmara também seguirá com a maioria de deputados brancos. Pretos e pardos autodeclarados são 26% dos parlamentares. Este cientista político diz que a eleição anterior, que teve uma das maiores renovações, pode ser considerada atípica. Nessa eleição, é um retorno meio que à normalização, né? Ou seja,
de que os políticos mais tradicionais foram reeleitos ou estão retomando o cargo. Nessa semana pós primeiro turno, as forças políticas de ambos os lados que agora disputam a presidência da República estão em reuniões constantes para costurar alianças e decidir para que lado vai o seu apoio. O presidente Jair Bolsonaro, que há pouco nós vimos também foi apoiado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu agora pela manhã no Palácio da Alvorada parlamentares mulheres. São deputadas da atual e da próxima legislatura que agora se manifestam a favor dele. Entre elas, Bia Kicis, que foi a deputada federal mais votada aqui no Distrito Federal, e Celina Leão, que hoje é deputada federal, mas que foi eleita vice-governadora do Distrito Federal. Vamos ouvi-las. Nós sabemos o que esse governo fez pelas mulheres do Brasil, pelas mulheres que mais precisavam, titularizando as terras em nome de mulheres, sancionando mais de 78 leis voltadas às mulheres do Brasil, permitindo que o Auxílio Brasil fosse destinado em mais de 70% também às mulheres do Brasil, permitindo crédito como programa Brasil para Elas da Caixa, que vai permitir crédito até para as mulheres que recebem o Bolsa Família. Tirando as mulheres que mais precisam, as mulheres periféricas, as mulheres que precisam de um Brasil, para tirá-las da escravidão, com programas como esse. E é por isso que essas deputadas que estão aqui, todas elas, estarão mobilizadas nos seus estados para levar a verdade do que esse governo tem feito pelas mulheres do Brasil. Nós vamos nos engajar nessa campanha, porque nós, como representantes do povo, a gente entende que nós podemos conversar com as mulheres, aquelas que não receberam ainda a informação correta do que esse governo, do presidente Bolsonaro, tem feito pelas mulheres, tem feito pelas famílias. Hoje eu estou viajando com a ministra Damares, a senadora Damares, com o João Roma, com o senador Magno Malta. Nós vamos à Bahia e nós vamos percorrer esse país e nós vamos levar informação para cada mulher na porta da sua casa, nas igrejas, nas escolas dos seus filhos. Levar a verdade, porque esse é um governo que trabalha pela família, que trabalha pela mulher. De volta ao nosso noticiário local, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal pediu à Secretaria de Segurança Pública que investigue a morte da mulher que foi baleada por um policial civil dentro da emergência do hospital de base no último sábado. A gente chegou a mostrar esse caso aqui no começo da semana e, de acordo com algumas testemunhas, essa mulher teria tentado esfaquear um médico e um paciente. Aí um policial civil que estava de folga e acompanhava um parente no hospital acabou reagindo e atirando. A gente fala agora ao vivo com o deputado distrital Fábio Félix, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF. Boa tarde, deputado. Por que é que a comissão decidiu pedir essa investigação? Boa tarde, Felipe. Boa tarde a quem nos assiste agora. Eu acho que esse é mais um caso que precisa de transparência, né? A população do Distrito Federal quer saber as circunstâncias que aconteceram essa intervenção dentro de um hospital público. O hospital, em geral, é um lugar onde as pessoas se sentem seguras, acolhidas, mesmo sendo um espaço complexo, né? De cuidado com a saúde. Era uma mulher que tinha um histórico de situação de vulnerabilidade social, então passava por uma atenção especializada dentro de um hospital, estava ali para ser cuidada e acaba sendo baleada. Isso é um caso grave que precisa ser explicado, as circunstâncias precisam ser reveladas. Então a gente quer saber se há câmeras, né, se há câmeras naquele local que podem revelar as imagens e o que aconteceu de fato. A família quer mais informações sobre o assunto, me parece que ela quase foi enterrada como indigente, né, sem que as informações fossem passadas à família, que há erros no atestado de óbito que precisam ser corrigidos. Então, a sua situação de vulnerabilidade não pode deixar que esse caso passe em vão sem investigação. Então, óbvio que tem uma versão sendo contada pelo autor dos disparos, mas a gente quer que esse caso seja investigado, porque ninguém pode balear alguém sem que aquilo seja explicado. E aí a comissão pede à Secretaria de Segurança Pública todos os dados e informações sobre o caso, porque a comissão justamente serve de direitos humanos para proteger as pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade. Eu entendo o que o senhor está dizendo e se for verdadeira, né, e por enquanto acreditamos na versão que existe, de ser verdadeira, a hipótese de que esse policial reagiu a uma tentativa de assassinato que ocorria diante dos seus olhos, se isso se prova como verdade, essa investigação que você propõe, na minha análise, até vem para reforçar a verdade dos fatos e para que não parem dúvidas sobre a ação daquele policial civil naquele momento. Porque se é verdade que aquela mulher mantinha uma arma em punho e que foi para atacar um médico e um paciente, se estava a ponto de cometer um homicídio, é verossímil, provável, razoável que um policial civil possa argumentar para agir da maneira como esse agiu. Entendo o que o senhor está dizendo. Se vier uma imagem de segurança que confirma esse fato, a gente consegue passar essa página e entender, olha, não houve nenhum problema com essa ação policial. Mas para isso o que vocês pedem é transparência. Exato, porque a gente tem um histórico de pessoas em situação de vulnerabilidade que têm as suas vidas, as suas existências relativizadas. Porque tratamentos são dados de forma diferente. Infelizmente, a desigualdade produz isso. Então, nós queremos que, neste caso específico, tratando-se de uma senhora, uma mulher que tinha uma extrema situação de vulnerabilidade, que seja explicado se a força que foi empregada por esse agente da Polícia Civil, né, que não estava em serviço, ela foi proporcional ao que vinha acontecendo naquele momento. Até porque existe treinamento para intervenção de seguranças, vigilantes, policiais, etc., se houve a ameaça, de fato, a essa proporção e se a resposta foi dada na ameaça também de forma proporcional. Então, acho que isso precisa ser esclarecido. E precisa ter transparência de informações para a família. A família tentou fazer um registro de queixa na 5ª DP, foi negado o registro de queixa à família porque, em tese, foi informado na hora na 5ª DP, a investigação já estava sendo feita pela Corregedoria da Polícia Civil. A família nem sabia que os disparos tinham sido feitos por um policial. Então, tem um roteiro do caso que até aqui não é transparente, que deixa a família com uma série de dúvidas graves, porque a gente está falando de um caso que teve uma consequência muito dramática. Então, isso precisa ter transparência para toda a população confiar na narrativa que está sendo apurada até aqui. Os práticos, deputado, o senhor já sabe se há câmeras de segurança, se esse material vai ser fornecido à Câmara Distrital? Nós não sabemos ainda. Sabemos que há câmeras de segurança em vários espaços do hospital de base, mas não sabemos se nesse caso, especificamente, há câmeras de segurança, né, neste local especificamente, mas nós já solicitamos aí a Secretaria de Segurança Pública e queremos, inclusive, uma reunião com o secretário de Segurança Pública sobre esse caso. Obrigado, deputado, pela presença e pelos esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Felipe. Até mais. Até mais. Bem, vamos continuar o jornal. Uma equipe do Detran ajudou no transporte de um coração que chegou a Brasília na tarde de ontem para ser transplantado lá no Instituto de Cardiologia. Só nesse ano, o Detran auxiliou o transporte de 15 corações que chegaram aqui ao Distrito Federal. Repórter Maicon Leão está com a gente e conta essa história. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Às vezes, quando a gente fala que ajudou no transporte, a gente não tem noção do tanto de gente, claro, do passo a passo que é necessário para que esse coração saia de um estado, venha aqui para o Distrito Federal, para que possa ser transplantado em alguém que às vezes está muito tempo ali na fila aguardando. Nesse caso específico, esse coração veio de Florianópolis aqui para o Distrito Federal e felizmente já está transplantado, batendo aí no peito de uma pessoa que provavelmente estava aí sofrendo, angustiada, esperando por esse transplante. Mas quem vai explicar pra gente direitinho como que funciona e dar detalhes de como que é essa rotina, essa correria que muitas vezes, Malta, eu descobri aqui que eles ficam sabendo que vão ajudar num transplante desse horas antes para montar todo esse esquema de logística para garantir que desde que o coração foi retirado da pessoa que infelizmente acabou morrendo, mas que ele vai continuar batendo no coração de outra pessoa, são questão de horas. Quem vai explicar pra gente é o comandante Sérgio, chefe aqui da unidade de operação aérea. Comandante, me conta uma coisa, então tem dia que vocês descobrem momentos antes que vão ajudar nesse caso? Nesse caso específico, por exemplo, vocês descobriram um dia antes, mas tem vezes que acontece horas antes? Boa tarde. Boa tarde. Esse especificamente não foi no dia anterior. A informação que haveria um transplante com a captação do coração foi feita por volta das 9 horas da manhã de ontem, mas esse especificamente se iniciou no dia 4.
mas a concretização realmente foi ontem. Então esse houve tempo hábil para a gente programar, separar a equipe direitinho, né, fazer todo o preparo e efetuar o transporte. Comandante, como é que funciona essa logística? Envolve, por exemplo, o avião da Força Aérea Brasileira que faz esse transplante, por exemplo, esse transporte lá de Santa Catarina para cá? Vocês já precisam se posicionar para pegar esse coração lá na base aérea? Como que funciona? Exatamente isso. A Central Nacional de Transplantes faz todo o procedimento lá no estado de origem do órgão. É demandada uma equipe médica que sai de Brasília, o enfermeiro e o médico, vão até o local, verificam a viabilidade do órgão, fazem o transporte no avião da Força Aérea Brasileira. Esse avião pousa aqui na base aérea e aí o Detran é acionado para pousar em conjunto. Geralmente a gente tem feito aqui contatos na fonia com o avião que já está em deslocamento, para a gente não perder tanto tempo. Então a gente já encosta ao lado do avião, a equipe desembarca, questão de 3 a 4 minutos, tanto o médico quanto o enfermeiro e o órgão já estão a bordo do Sentinela 01. E aí a gente decola em direção ao Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, que fica lá no Hospital das Forças Armadas. Toda essa logística tem que acontecer em média em quanto tempo? Desde que o órgão é retirado da vítima, que infelizmente acabou não resistindo, acabou morrendo, mas que a família decide que esse coração pode continuar batendo em outra pessoa. O tempo de isquemia do coração é de 4 horas, mas se você levar em consideração que a equipe, por exemplo, do Rio de Janeiro para cá, 1h30, 1h40 de voo, então sai do hospital, o coração saiu do doador, a equipe deslocou em viatura até o aeroporto, embarcou, chegou aqui, a gente faz a captação. Então, quanto menor for esse tempo, mais saudável é o órgão para ser transplantado. Então, é por isso que a gente tem que ter uma certa preocupação com o tempo que a gente vai demandar para poder fazer essa captação. Literalmente aquela corrida pela vida, né? Com certeza, e é muito gratificante, né? A gente saber que a gente vai estar auxiliando alguém que vai ter uma condição de vida bem melhor. A gente não está falando apenas de um caso, só esse ano já foram 15, é mais que o dobro do ano passado, Malta, em que foram transportados aí 7 corações para passar por conta desse transplante, então já foram 15 esse ano, e ainda tem mais alguns dias aí, meses até o ano acabar para aumentar esse número, né, comandante? Perfeitamente. Existe um termo de cooperação com a Secretaria de Saúde através do SAMU e o Detran. E esse termo foi assinado em 2015. Então, de 2015 para cá, nós já transportamos 41 corações, aproximadamente 4 rins e, se eu não me engano, foram 2 fígados. Então, como o tempo de isquemia do rim e do fígado é um pouco maior, a maioria das vezes é feito por transporte via terrestre mesmo. Não demanda tanto tempo assim a urgência, né? Mas o coração, como eu falei, tem 4 horas apenas, então a gente dá prioridade para isso. Então, esse ano foram 15 que aconteceram através da aeronave do Detran, mas nós fomos acionados também em períodos que estávamos executando manutenção programada e a gente pediu apoio da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil efetuou 2 transportes e foram aproximadamente 4 corações também que na última hora a gente foi acionado com antecedência, fez toda a previsão para poder fazer o auxílio, só que veio a informação que o órgão, assim que foi retirado, ele foi considerado inviável para o transplante. E aí tem que se fazer todo, né, desmobilizar o efetivo porque não deu certo. É uma pena, mas às vezes acontece. Qual que é o sentimento de fazer parte de uma operação como essa, que vai garantir para uma pessoa que muitas vezes está ali aguardando na fila? A gente já mostrou várias vezes a dificuldade que as pessoas passam, como que é a ansiedade para que o transplante finalmente saia e saber que o senhor está ajudando essas pessoas. É muito gratificante, assim, não só para mim, mas para toda a equipe. Então, todas as vezes que o telefone toca e a gente tem informação que tem uma possibilidade, né, de uma captação, a gente vibra com isso. É muito bom você saber que está auxiliando alguém, como eu falei anteriormente. E bom saber que esse número tem aumentado cada vez mais, né? O ano passado 7, agora 15, tem mostrado também que as pessoas têm se sensibilizado e ajudado nessa questão de permitir que os órgãos sejam doados para que possa voltar a bater no coração de outra pessoa, né? Felizmente, e as pessoas têm se conscientizado. Ano passado não aconteceu mais por causa da pandemia, e então a gente teve uma conversa com o pessoal da Central de Transplantes Estadual, que foi informado isso, que realmente as pessoas estavam com medo, né? Contato, aquela situação toda que realmente foi catastrófica, mas a partir agora da passagem da pandemia as coisas voltaram ao normal. Acho que a propaganda tem sido, né, bem efetiva e tem aumentado esse número. Eu espero que cada vez mais seja maior e que não só o Detran, que os outros órgãos também sejam capazes de, né, auxiliar de alguma forma nessa situação. Comandante, é importante destacar para quem está em casa entender que, independente, claro, tem algumas regiões mais longas, isso quem faz a questão da logística é a Central Nacional, mas que em todo o país tem essa interligação. A fila ela segue em todo o país e, de acordo com acontece a disponibilidade desse órgão, movimenta-se várias forças para que esse transplante aconteça, para que o órgão não seja perdido. Perfeitamente.
como eu falei, a Central Nacional de Transplantes, ela faz toda essa coordenação. Então, às vezes, ligam para um estado, segundo, já chegou a informação que na quinta tentativa que eles foram localizar um estado disposto a receber o órgão. E aí começou toda aquela correria para poder, né, concretizar. Então, a Força Aérea faz isso, a Polícia Militar auxilia nos outros estados, o Corpo de Bombeiros Militar, algumas aeronaves privadas também se disponibilizam para isso. É uma coisa salutar, né? Salvar vidas, realmente. Então, acho que todo mundo tem interesse em contribuir de alguma forma. Nessa hora aí, todo mundo se une, né, comandante? Com certeza, é isso que é mais importante. Malta, é bacana a gente ouvir essas histórias e até mesmo serve para motivar para você que está em casa ter uma conversa com a sua família sobre a importância da doação de órgãos. A gente vê o tamanho desse trabalho que existe por trás, quando a família autoriza, toda essa logística que movimenta. A gente está falando, por exemplo, de um coração que saiu de Santa Catarina para ser transplantado aqui no Distrito Federal. Então você que está aí almoçando, já aproveita para conversar com a sua família, para demonstrar essa intenção, porque é importante destacar que depois que infelizmente a pessoa acaba morrendo, apenas os familiares podem fazer essa autorização. Olha, eu autorizo que esse órgão seja doado para que depois aconteça toda essa correria. O comandante muitas vezes não consegue ver, mas nós já estivemos lá no Instituto de Transplante para mostrar o tanto que é gratificante para as pessoas que estão lá naquele momento, a equipe médica, ver depois esse paciente. A gente já mostrou, inclusive aqui no SBT Brasília, pacientes transplantados falando da importância dessa conversa que a gente está falando agora, de falar para o familiar, de colocar lá para eles, olha, eu quero ser um doador de órgãos. Depois, a maioria das pessoas, para ser bem sincero, né, Malta, fogem dessa conversa de falar o que vai acontecer, de quando morrer, mas é importante para que esse trabalho continue e outras pessoas possam ter aí uma chance nova, porque a gente vê todo esse trabalho, ele existe para garantir que outras pessoas tenham uma nova chance, né, comandante? É uma sobrevida, né? Então a expectativa é muito grande. Você está enfermo, sabendo que, né, num dado momento você pode vir a falecer, e acende uma luz no fim do túnel, né? Você vai entrar numa fila de um órgão, né, para receber um órgão saudável. Então deve ser muito bom, como você falou, não tive essa oportunidade ainda, eu espero que um dia eu consiga, mas como a gente sabe que tem aquela situação toda da privacidade, né, tanto do doador, da família do doador, como do receptor, então às vezes a gente fica afastado, mas só de saber que deu certo, a gente já fica muito feliz. Mano, a gente parabeniza o senhor, claro, em nome de toda a equipe por esse serviço e reforça, né, Malta, esse pedido para que tenha essa conversa. Claro que ninguém deseja que a pessoa morra para que possa doar algo, mas são coisas que infelizmente vão acabar acontecendo, essa situação. E é importante ter essa conversa com a família, porque essa conversa que você pode ter agora, às vezes meio chatinha, pode ajudar lá na frente uma pessoa que está sofrendo, que está precisando desse transplante, né? Pensa pouco sobre a morte, mas é a única certeza que nós temos na vida. E realmente não é muito agradável, né, conversar especialmente com quem você ama sobre o momento em que aquela pessoa não estará mais aqui ou que você não estará mais aqui, porque a gente realmente entende que as pessoas mais idosas morrem primeiro, mas a gente nunca sabe a hora de ninguém. Mas é importante a gente dizer, uma conversa rápida, falando, olha, família, eu acho que eu sou doador de órgãos, tá? Eu gostaria de proporcionar alguns anos a mais de vida para uma outra pessoa, se quando eu vier a falecer, algum órgão meu pudesse ser aproveitado. Imagina, a pessoa que recebeu esse coração, Maicon, pode ter uma sobrevida de 5, 6, 7 anos e, se Deus quiser, até mais. O que são 5 anos de vida? Na vida de um homem de meia idade, de uma mulher de meia idade, por exemplo, né, que podem precisar de um transplante cardíaco, 5 anos é tempo de ver neto crescer, é tempo de fazer as pazes com a família, é tempo de ver uma filha casar, é tempo. E o que a gente mais quer na vida é tempo, o que passa rápido é tempo. Se você pudesse dar de presente para alguém tempo, a partir do momento que, por obra do destino, você não estivesse aqui, você não daria? Obrigado, Maicon, pelas informações. A gente volta agora a falar com a repórter Vitória Mello. A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem que furtou um notebook de dentro da igreja evangélica, lá na QNN 17 de Ceilândia. A Vicky está com a gente, tem as informações. Vitória Mello, notebook da igreja evangélica, como é que ficou essa história depois? E esse homem, na verdade, não agiu sozinho, viu? Câmeras de segurança da igreja flagraram toda a ação. O casal entra no templo religioso e uma mulher vai em direção a uma sala. Ela pega o notebook, coloca dentro da camisa e depois vai em direção ao homem que aguarda na porta da igreja. Ele então coloca esse equipamento dentro de uma mochila e os dois saem do local tranquilamente. O problema é que equipes da Polícia Civil faziam diligência
diligências ali pela região e viram um homem em atitude suspeita próximo a um ponto conhecido pela venda de crack. Os policiais abordaram esse homem. Inicialmente ele resistiu a essa prisão, mas acabou sendo contido. Dentro da polícia, os agentes encontraram esse notebook com a identificação da igreja e esse homem não soube responder como teria tido acesso a esse computador. Bom, essa ação foi tão rápida que quando os policiais conseguiram contato com o pastor responsável pela igreja, ele nem tinha percebido que o equipamento havia sido furtado. Foi aí então que ele foi olhar as câmeras de segurança do templo religioso e viu tudo, né, como havia ocorrido. Ele contou à polícia, né, o pastor contou à polícia que ele tinha saído da igreja e tinha deixado a esposa cuidando ali do local. E tudo foi tão rápido e silencioso que nem a mulher dele ouviu, né, nem a esposa dele ouviu a movimentação desses dois criminosos no local. A mulher não foi ainda localizada, não foi identificada, mas esse autor, esse criminoso, ele foi preso e autuado por furto qualificado. Bom, de acordo com a polícia, esse homem já está na carceragem do Departamento de Polícia Especializado. E de acordo com as investigações também, ele usaria esse notebook para trocar por drogas. Felipe, eu volto com você. Muito obrigado. E você vê que coisa, né? Porque hoje, muito do trabalho de combate às drogas e até de recuperação dos dependentes é protagonizado por muitas igrejas de várias designações. E aí, instituições assim, que estão ali sendo um lugar de comunidade para tanta gente, de oração, refúgio, também não se livram de ser alvo dos criminosos. É uma tristeza. Mas essa situação é triste. A que você vai ouvir agora é revoltante. Um bebê de 1 mês de vida acabou morrendo depois que o pai do bebê jogou um celular na cabeça dele. Não dá para acreditar, dá? Às vezes eu não acredito nas coisas que a gente tem que noticiar aqui. Mas como eu venho dizendo, é com desgosto que a gente traz esse tipo de fato. Minha vontade era abrir agora um sinal ao vivo e a gente mostrar um belíssimo projeto de orientação de jovens, de apoio a idosos, notícias boas, mas se a gente não diz para você do que está acontecendo, parece que não está acontecendo. E nós não vamos fazer isso. Esse caso foi em Valparaíso de Goiás. A gente fala agora com a delegada Sâmia Barros, que é responsável por essa investigação. Boa tarde, doutora. Esse homem prestou depoimento, explicou alguma coisa para a senhora? Como é que foi isso? Boa tarde. Na verdade, ele já prestou 2 depoimentos. Um para a Central de Flagrantes e outro para mim. O depoimento na Central de Flagrantes foi na madrugada do fato, né? Que deu-se da quinta para sexta-feira. O fato aconteceu por volta de 2h30 da manhã e ele compareceu à Central de Flagrante de Valparaíso por volta das 5 horas da manhã. Eu imaginei que por um desfecho tão grave assim, ele poderia já estar preso. Não entendi se a senhora disse que se ele ficou recolhido ou não. Como é que ficou? Não, o que aconteceu foi o seguinte, ele está preso, neste momento por uma prisão preventiva realizada ontem. Mas no dia do fato, ficou-se a dúvida se foi ele ou se foi a esposa que tinha praticado a lesão. Por causa da dimensão da lesão, quando ele informou que seria um celular, o plantonista ficou na dúvida se ele arremessou um celular ou se ele estaria protegendo a esposa. E quando entrou em contato com a central, com o hospital, os atendentes falaram a mesma versão, de que havia sido um celular, mas que a esposa estava muito nervosa, estava em choque e havia suspeita se realmente foi ele ou ele estava querendo proteger a companheira. Proteger? Daí o plantonista não lavrou o flagrante. Entendi. Proteger a companheira de ser ela indiciada pelo crime, né? Isso. Ela ser presa em flagrante. Entendi. Então agora ele está em prisão preventiva. Ficou-se a dúvida. E aí vocês continuam a investigação para descobrir quem foi mesmo que atirou o celular. Que causou a lesão, exatamente. E aí eu recebi o fato por volta de 9, 10 horas da manhã na sexta-feira, respondendo pela DEAN. Colhemos os depoimentos dela, novamente, né, porque até então tinha sido informal lá no hospital. Colhemos o depoimento do motorista de aplicativo, o qual diz também que na discussão dentro do carro, o motorista que levou a criança até o hospital, né, que dentro do carro eles reiteraram que tinha sido um celular que um companheiro da mulher tinha lançado. Então, nós requisitamos perícias, colhemos o depoimento de todo mundo, analisamos, fomos até o local do fato, tentando lá como teria sido isso mentalmente, né? E assim,
verificamos que a lesão não tinha condição de ser culposa e também o principal suspeito seria o pai da criança. De qualquer maneira, né, Com base delegada, nisso, a gente com base nisso, a gente representou pela prisão preventiva na sexta-feira. Só que a gente tinha um empecilho. O período eleitoral não se pode prender ninguém por mandado, só em flagrante, 5 dias antes da eleição, nem 48 horas após. Quando o mandado de prisão saiu, com as devidas buscas, foi na segunda-feira. Ainda faltava 48 horas para a gente poder prender. Pensando o seguinte, de qualquer maneira é uma tragédia. Se esse homem atirou o celular, matou essa criança, essa mãe está sem o filho, ele vai ser responsabilizado por um assassinato e, se for comprovado, no final das contas vai para a cadeia. Se por acaso a polícia descobrir que foi essa mãe que atirou contra o filho, é um negócio assim, a gente fica se perguntando, e qual foi, a senhora pôde colher dele as circunstâncias, doutora? Em que momento alguém jogou o celular? Por quê? Assim, não há nenhum elemento que aponte para a mãe. Pelo que a gente levantou, não há nenhuma outra via de investigação, outro fato que não seja o celular lançado pelo pai. O que aconteceu? A versão do pai, da mãe e do motorista que prestou socorro. Eles discutiram na madrugada da quinta-feira, os dois tinham bebido, discutiram. Ela já sofre de depressão e disse para ele, eu não vou discutir com você, eu vou dormir. Deitou na cama com outro filho que ela já tinha. E ele, você não vai falar comigo? Então tá bom, você vai ver. Assim, no sentido de que queria quebrar o celular, a versão dele. E lançou o celular. Ocorre que, o que a gente percebeu? Quando ela foi dormir, ela deixou o bebezinho recém-nascido, que, diga-se de passagem, é prematuro, por isso uma lesão tão grave, com o pai, o qual botou ele para dormir no bebê conforto, levou até o quarto e colocou do lado da mãe. Como ela não deu atenção para ele, ele pegou o celular, viu pelo que ele disse, era um vídeo dela dançando e parecia que ela estaria dançando para outra pessoa, isso não entra no caso, né? E ele, com ciúmes, quis quebrar o celular, dizendo ele que lançou para a parede. Mas, pelo que a gente analisou, pelas provas, muito difícil, estamos esperando o resultado da perícia, vamos fazer análise do impacto, mas muito difícil que tenha sido uma lesão culposa, porque foi ele que posicionou a criança. Ele sabia onde estava a criança. Então, assim, até para um instinto paternal, como é que você lança um objeto em direção a um bebê recém-nascido se você não quer atingi-lo? A não ser que a pessoa está tão embriagada e fora de si, né, delegada, que nem sabe o que está fazendo. É porque enquanto a senhora vai contando, eu não estou conseguindo digerir um negócio desse. Eu tenho certeza que as pessoas em casa estão chocadas. Isso. A gente entendeu que era lesão dolosa com resultado morte. Porque não entendemos que seria homicídio culposo. E também porque não entendemos que seria lesão culposa. Justamente por isso, porque ele posicionou a criança e ele mesmo foi quem jogou o aparelho celular. Porém, como foi ele que prestou socorro, chamou o uberista, a intenção dele não era matar a criança, a intenção dele era lesionar a criança para provocar a mãe. A mãe já vivia numa relação de violência doméstica. Esse celular, pelas imagens que vocês estão mostrando, esse é outro celular que ele já tinha quebrado do mesmo modo. Ele já tinha uma violência doméstica, psicológica contra a mãe nessa reiteração de quebrar as coisas de casa. Eu agradeço muito a senhora pela participação, pelos esclarecimentos e encerro essa notícia dizendo que casos assim têm que servir para a gente de lição, para a gente ter responsabilidade com as coisas, responsabilidade afetiva, responsabilidade com a vida da outra pessoa. Jamais um homem vai cobrar fidelidade de uma mulher agredindo um neném. Gente, pelo amor de Deus, cadê a hombridade dessa pessoa? Se foi traído, se não foi, acaba esse relacionamento e toca a vida. O que o neném tem a ver com isso? Essa é a sociedade que a gente está vivendo. As pessoas, elas banalizaram a vida de uma forma impressionante e levam esses casos para a delegacia da doutora Sami e para tantas outras resolver, sendo que a gente tinha que estar cuidando de questões mais complexas do nosso país. A gente está resolvendo questão de gente que não é gente, é bicho. Em vez de resolver escola, educação, segurança, nós estamos tendo que resolver pai que atira celular em neném recém-nascido. É de perder a voz. Obrigado, tá, delegada, pelas informações. E um bebê prematuro, né? Pois então. Só tinha...
Obrigado a senhora pelas informações. Se tiver alguma outra novidade amanhã ou nos próximos dias, por gentileza, a nossa produção manterá contato e a senhora é sempre muito bem-vinda. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. Até mais, bom programa. Que horas são? 12h54. Deixa eu falar aqui de outro negócio agora importante até. A banda Coldplay precisou adiar os shows que faria aqui no Brasil nesse mês, depois que o vocalista Chris Martin foi diagnosticado com uma infecção pulmonar grave. Segundo uma publicação que a assessoria da banda fez nas redes sociais, o cantor teria recebido pedidos médicos, ordens médicas rigorosas para descansar pelas próximas semanas. Aí como é que fica, hein, gente? Será que a pessoa pega o dinheiro de volta, não pega? Já já a gente fala disso. Mas antes eu queria falar com o médico pneumologista e coordenador da UTI do Hospital Santa Luzia, Tiago Fuscaldi. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. O que pode ter causado essa doença no Chris Martin? É infecção pulmonar grave? Boa tarde, Felipe. Então, nós temos vários agentes que podem causar infecção pulmonar, né? Desde vírus, bactérias, fungos. Mais comumente a gente teve, muitas infecções pelos vírus do Covid, influenza, e que são infecções potencialmente preveníveis com a vacinação, né? Já as infecções bacterianas também podem ocasionar, e são comuns, para os idosos e portadores de patologias com baixa da imunidade, também existem vacinas para pneumonia. E é isso mesmo, doutor? A pessoa com infecção grave, como foi o caso do vocalista, precisa de repouso, né? Não pode sair por aí viajando o planeta fazendo show, porque realmente tem que se recuperar. Sim, uma atividade que ele faz, de show, você vê que tem um grande uso, da força física, da voz, precisa de um estado assim, um cardiovascular, respiratório muito bom. Então, o ideal é que ele realmente tenha um repouso, se recupere, para não colocar a vida dele em risco, né? Muito obrigado pela presença do senhor e pelo recado que o senhor traz. Aqui tem algum jeito da gente prevenir infecção pulmonar? Sim, a gente tem geralmente as vacinas, que a gente tem amplamente noticiado, Hoje em dia a gente tem vacina até para pneumonia, que é uma vacina para grupos idosos, crianças e portadores de baixa imunidade. E a gente tem as orientações gerais, principalmente não fumar, porque isso aumenta o risco de ter infecções, ter uma atividade física regular também diminui o risco melhora a sua imunidade, diminui o risco de infecções, e uma dieta adequada, um estilo de vida que faz com que seu sistema imune esteja em dia. A gente está sempre sendo desafiado pelo ambiente, o ar tem bactérias, tem vírus e tal, mas se o nosso sistema imune está forte, ele vai nos proteger. Muito obrigado pela presença do senhor, bom trabalho, até a próxima. Obrigado. Obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois a gente volta e vai direto com a edição até o final. A gente consegue abrir a janela e ver como é que está o tempo lá fora? Então pode abrir a janela, deixa eu ver. Céu nublado nesta quinta-feira no Distrito Federal, mas o dia vai seguir com sol forte, tanto que a temperatura nesse momento está em 29 graus e a umidade relativa do ar em 28%. Olha que hora boa, eu estou chamando essa pausa para você tomar um golinho d'água e depois voltar. A gente volta já já. A Polícia Civil de Goiás concluiu as investigações a respeito da morte de um idoso de 67 anos de idade que foi assassinado dentro de casa em Valparaíso. O crime teria sido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A gente fala agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem outras informações sobre esse caso. Kátia, boa tarde para você. Como foi que os bandidos agiram? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse crime foi no dia 21 de agosto. Os dois bandidos, eles invadiram a residência do idoso de 67 anos que morava no bairro Pacaembu, em Valparaíso. Eles entraram na residência, eles roubaram diversos objetos e, não satisfeitos, eles ainda esfaquearam o idoso diversas vezes, que acabou morrendo. Logo depois do crime, esse casal, um homem e uma mulher, esse casal
casal fugiu da residência e a polícia militar conseguiu prender o homem, que ainda estava ali com diversos pertences. Aí, ao longo das investigações, a polícia descobriu também a participação dessa mulher, né, de 23 anos, e acabou efetuando a prisão. Ela foi presa ontem. Com isso, esse caso acabou sendo solucionado pela polícia e realmente foi um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O delegado responsável pelas investigações mandou um vídeo detalhando sobre o crime. Vamos ouvir o que ele disse. Durante as diligências investigativas da Polícia Judiciária, foi possível angariar elementos para o indiciamento de uma jovem de 23 anos, que também teve participação no delito, onde ela facilitou a subtração e também ajudou na realização do desferimento de facadas na vítima. Por conta disso, a Polícia Civil representou por sua prisão preventiva e, na presente data, nós realizamos o cumprimento dessa prisão dessa jovem e concluímos a investigação com os 2 indiciados, tanto que foi preso anteriormente pela Polícia Militar, como a jovem que foi presa na presente data aqui pela Polícia Civil. Então, a partir desse momento, os 2 envolvidos estão reclusos na unidade prisional aqui da região de Valparaíso e estão à disposição da Justiça para a continuidade da instrução criminal. Exatamente, como o delegado disse, né, os 2 estão presos e agora estão à disposição da Justiça para responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas investigações. Pessoal, foi prorrogado o prazo para a coleta de dados do Censo Demográfico de 2022, ou seja, o pessoal vai continuar passando nas nossas casas até o fim do ano, até dezembro. A previsão inicial era que os recenseadores concluíssem a pesquisa com a população agora em outubro. Mas segundo o IBGE, o ritmo da coleta está lento, com um pouco mais de 50% do público recenseado. Então, certifique-se de que é mesmo um recenseador batendo a sua porta e aproveite para responder as perguntas deles, porque essa pesquisa, gente, é muito importante para a gente conhecer o nosso país e saber quais são as políticas públicas necessárias especificamente para cada região. O rótulo dos alimentos vai mudar. Atenção, as embalagens fabricadas a partir de domingo precisam apresentar uma nova tabela nutricional com lugar bem visível. Aquelas letrinhas minúsculas, escondidas, são um teste de visão para muita gente. Raramente eu venho de óculos. Então, essa dificuldade para mim, ela realmente passa a existir. Para ajudar o consumidor a enxergar informações sobre a composição dos alimentos, a tabela nutricional vai para a parte da frente dos rótulos. E terá mais uma coluna com o valor nutricional para uma porção padronizada de 100 ml no caso de líquidos e 100 gramas para sólidos. A mudança foi determinada pela Anvisa e tem como foco principal os alimentos com altos teores de açúcar, gorduras saturadas ou sódio. Os alimentos com excesso dessas substâncias vão receber nas embalagens o desenho de uma lupa para chamar ainda mais a atenção dos consumidores. A partir do dia 9, as novas regras valem para produtos novos. Os que já estão no mercado têm 1 ano de prazo para fazer a mudança. Nesse período de adequação, certamente nós vamos ter uma abordagem de bastante orientação e educação, tanto ao consumidor quanto ao setor produtivo. E a partir do momento que a norma passa a ser obrigatória, aí sim a fiscalização. O vice-presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia diz que as mudanças vão ajudar a combater diversas doenças causadas por alimentação inadequada. Como pressão alta, como problema de colesterol, como diabetes, que estão intimamente ligadas ao excesso de peso também. O preço do barril de petróleo Brent voltou a subir e chegou perto dos $94 nessa quarta-feira. A alta é uma reação do mercado ao anúncio do corte na produção dos países que fazem parte da Organização dos Exportadores de Petróleo. É o maior corte desde abril de 2020, época em que o mundo vivia o começo da pandemia e a demanda de petróleo despencou.
Nesta quarta-feira, a OPEP+, grupo que reúne os principais exportadores de petróleo, mais a Rússia, decidiu reduzir em 2 milhões de barris por dia a produção dos países que integram a organização. Eles afirmam que a decisão foi baseada nas incertezas no mercado global. O grupo, liderado pela Arábia Saudita, tenta aumentar o preço do barril, que voltou a cair com a desaceleração da economia chinesa, o temor de recessão nos países mais ricos e com os embargos impostos contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. Vamos continuar provando que a OPEP+ veio para ficar e para forçar a estabilidade global, disse o ministro da Economia saudita Abdulaziz bin Salman. A Casa Branca se pronunciou quase que imediatamente. Joe Biden disse estar decepcionado pela decisão tomada segundo o presidente americano no momento em que a economia global tenta reverter os efeitos negativos provocados pela invasão russa na Ucrânia. Biden ainda afirmou que a medida terá impacto maior nos países mais pobres. Mas a decisão também afeta o governo americano. No mês que vem, os Estados Unidos têm eleições legislativas e o aumento do preço na bomba de gasolina pode influenciar diretamente a escolha dos eleitores. Teve acidente grave na DF-290 perto da Ponte Alta do Gama. A motorista do carro prata, que você já vai ver na tela, uma mulher de 26 anos de idade, morreu ao ser atingida por esse caminhão-tanque. A vítima é a médica Karen Padilha, que trabalhava no Novo Gama. Segundo os bombeiros, os dois veículos seguiam em sentidos opostos e chovia muito no momento da colisão. A motorista do caminhão não se feriu. A pista ficou parcialmente interditada durante o socorro no local, mas foi liberada no fim do dia. A polícia ainda investiga como o acidente teria acontecido. Mas a gente sabe, né, que pista molhada é um perigo, então atenção redobrada em dias de chuva, tá, pessoal? Você já deve ter percebido que, com a volta das chuvas nos últimos dias, as pistas ficaram mais escorregadias, não ficaram? A gente acabou de ver um acidente. Então, é bom tomar cuidado com a revisão do carro, além de reduzir a velocidade, para você evitar acidentes. A combinação de chuva e óleo do carro, a gente já sabe no que vai dar. Pistas molhadas e escorregadias. O Augusto sentiu na pele as consequências das primeiras chuvas. Em 2018, eu estava parado na faixa, no Pistão Norte, e era início do período de chuva, quando um veículo, por desatenção do motorista e imprudência, né, por alta velocidade, veio a colidir com o meu carro. A criadora de conteúdo, Áquila Cruz, sofreu um grave acidente perto do Jardim Mangueiral. O carro ficou destruído depois de atingir um poste. Tava uma chuva bem fininha, não era uma chuva grossa, era uma chuva bem fina, eram as primeiras chuvas. E eu acabei perdendo o controle do carro, o carro foi saindo da pista. Depois disso, ele acabou rodando. Esse carro não chegou a capotar, mas ele rodou várias vezes. Foi essa chuva fininha, essas primeiras chuvas, porque realmente a pista fica bem escorregadia, né, com a questão dessas primeiras chuvas. Então é bom sempre ter cuidado. De acordo com os dados do Detran, foram registrados no período chuvoso de setembro de 2020 a maio de 2021, 170 acidentes fatais nas ruas da capital. Já do período de setembro de 2021 a maio de 2022, foram 172. Por isso, sempre vale relembrar as dicas de segurança no trânsito. O primeiro aspecto a ser verificado no carro é a condição dos pneus, né? Principalmente a profundidade do sulco do pneu. Além do pneu, a gente precisa olhar com atenção as luzes do carro, os limpadores, tanto o dianteiro quanto o traseiro. Um item que a gente quase nunca verifica se ele está funcionando é o desembaçador do vidro traseiro, né? É essencial na época de chuva, que pode ser que o carro não tenha um sistema de condicionamento de ar, e aí o vidro embace traseiro, você perde essa visibilidade também. Os pneus, eles vêm com uma marcação, essa daqui, chamada de TWI, que indica se o pneu está bom ou não. Nesse caso aqui, a gente percebe que ele já está bem gasto. Só que existem outros tipos de pneus que não têm essa marcação, como esse daqui, por exemplo. E aí, Wagner, como é que vocês fazem para avaliar se ele ainda pode ser utilizado ou não? Então,
Para esse tipo de situação existem ferramentas, uma delas é este aqui, é um profundímetro, ele nos permite medir a profundidade do suco e verificar se o pneu está bom. E não é só com o carro que o motorista precisa tomar cuidado nesse tempo chuvoso. Em relação à condução do veículo, manter a distância de segurança para o veículo da frente, redobrar a atenção, dar seta, não utilizar o celular e utilizar o farol baixo sempre que possível. Essa semana nós mostramos aqui no jornal imagens impressionantes de um médico que trocou cadeiradas com um paciente dentro de uma unidade de saúde de Lusiânia. Hoje nós voltamos até lá porque essa unidade básica de saúde foi fechada depois da confusão. Quem foi até o local e traz mais informações para a gente é a repórter Kátia Gomes. Oi, Malta, nós estamos acompanhando toda essa confusão que aconteceu na UBS aqui de Lusiânia na última segunda-feira, né? Toda essa briga começou porque o paciente, ele chegou na unidade básica de saúde querendo uma insulina. Só que a receita dele já estava vencida há mais de um ano. Então ele precisava fazer a troca dessa receita. Só que ele ficou nervoso, começou a discutir com todo mundo, agrediu o médico e aí teve essa troca aí de cadeiradas entre o médico e também o paciente. Bom, por conta dessa confusão, o médico acabou tendo um problema na mão, ele foi atingido pela cadeira e como ele era o único médico da UBS, agora os pacientes estão sem atendimento. Para falar sobre essa história, eu vou conversar agora com o secretário municipal de saúde, que está aqui ao meu lado, Gonçalo Henrique. Secretário, uma boa tarde. Que coisa, né? Que situação. A gente vê ali nas imagens que teve realmente essa briga entre o médico e o paciente. Eu queria entender do senhor, como que tudo aconteceu? Então, o paciente chegou muito alterado na unidade, ele já chegou alterado na recepção, ele já muito alterado com a nossa recepcionista, e ele informou que ele queria insulina, né? Só que ao verificarem a receita, viu que a receita tinha 1 ano e 4 meses já, então foi orientado que ele deveria procurar um médico para uma nova consulta, só que ele já se alterou ainda mais, né? Ele pediu para falar com a diretora da unidade, ela de pronto o atendeu, e ele muito agressivo, dizendo que não iria passar por consulta nenhuma, que ele queria trocar a receita e ela informando que não seria possível. Por conta da gravidade da situação, o nosso médico foi intervir em defesa das profissionais, né? E pediu para que ele não as tratasse daquela forma, que ele estava errado em agir daquela forma. E ele, muito agressivo, partiu, agrediu o médico, desferiu um soco no rosto do nosso profissional, e ele pegou uma cadeira para se defender. Então esse paciente, esse agressor, pegou uma cadeira também para agredir o médico. Inclusive o médico teve o tendão rompido do seu dedo, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico, né? E está afastado do seu trabalho em decorrência disso. Isso que eu ia perguntar, porque ali as imagens elas já começam mostrando o médico jogando a cadeira em direção ao paciente. Mas antes disso, já teve uma agressão do paciente contra o médico. Então, essa foi a parte final, né, que um outro usuário, um outro paciente estava do lado de fora e vendo a confusão ele começou a filmar. Só que a situação toda ela ocorreu, iniciou dentro da unidade, né? Então, dentro da unidade aconteceu, aquele foi só o trecho final, aquela agressão final. E exatamente aconteceu o quê? O paciente ele deu primeiro um soco, depois ele pegou uma cadeira e jogou contra o médico? Como é que foi? Exato, ele deu um soco, desferiu um golpe no rosto do médico, e o médico, para se defender, pegou a cadeira, ao passo que o paciente também pegou uma cadeira, né, e do lado de fora da unidade, você vê o médico tentando se defender e tentando tirar o paciente dentro da unidade, né, porque ele estava realmente transtornado. Ele foi agressivo, assim, verbalmente, ali, inclusive com as funcionárias, com as mulheres? Sim, a todo instante. Ele já chegou muito alterado. Eu, em visita na unidade, perguntei se ele estava embriagado ou não. Segundo informações, ele não tinha nenhum traço de que estava embriagado. Ele realmente estava nervoso por um motivo que é alheio ao nosso conhecimento. E por conta disso, o médico foi atingido ali pela cadeira. Como o senhor disse, ele acabou rompendo um tendão e está afastado. Ele está afastado, né? Queria até deixar claro, aproveitar a abrangência do SBT,
e informar a população que o prefeito pediu que a gente procedesse com a contratação de um outro profissional. Então, a partir de amanhã, a população será já assistida por um novo profissional. E também os pacientes podem procurar o CAIS também, que fica muito próximo ali à unidade do setor aeroporto. Vocês sofrem com isso aqui em Lusiânia? Esse tipo de situação é comum? Paciente alterado, ofendendo os profissionais de saúde? Não, um caso como esse, não, nunca aconteceu, né? Claro, a gente sabe que às vezes, em decorrência do tempo de espera, alguns pacientes ficam um pouco mais exaltados, mas uma situação de agressão como essa, não. Secretário, olha, o Conselho Regional de Medicina disse que repudia, né, qualquer atitude agressiva dentro da unidade de saúde e pede que o caso seja investigado. Como que a Secretaria vai proceder em relação ao profissional? Então, o profissional, primeiramente, ele foi encaminhado para a UPA, né, para que pudesse ser avaliado o caso dele. Foi ofertado a ele a possibilidade da gente transferi-lo para um hospital de referência em Goiânia, mas o mesmo preferiu ir para um hospital particular para verificar, de um médico da sua confiança, para verificar se realmente seria necessário um procedimento cirúrgico, né? Mas foi por conta dele, ele preferiu ir para uma rede particular. Mas em relação à conduta dele, vai ter uma investigação, um processo administrativo, ou vocês já apuraram com ele e descartam qualquer agressividade em relação à atitude dele? Então, já está sendo feito um levantamento já. Pelas informações preliminares, a gente já detecta que realmente o paciente, o agressor, foi o responsável por toda essa situação. Porém, o processo está em trâmite ainda, inclusive com entrevistas com as pessoas que estavam na unidade no momento, né? A própria pessoa responsável pela gravação, ela afirmou categoricamente que os profissionais tiveram uma conduta correta, né? Que realmente esse paciente que estava transtornado, volta a falar, por uma situação alheia ao nosso conhecimento, né? Haja vista que ele já chegou à unidade muito exaltado. A Polícia Civil disse que já colheu os depoimentos e que vai ser necessário realizar um novo exame pericial para saber da gravidade das lesões. E isso pode mudar, inclusive, o rumo das diligências. Vocês também estão acompanhando as investigações da Polícia Civil? Sim, agora está a cargo da autoridade policial, né? Então, esse trâmite está a cargo da autoridade policial. A gente está fazendo o nosso trâmite interno, né? O trâmite administrativo. Em relação ao paciente, tem alguma informação? Ele já prestou depoimento, mas vocês conseguiram saber mais alguma informação sobre ele depois de todo o caso? Não. Por enquanto tem uma informação. Tá certo, então. E vocês, claro, continuam acompanhando, né? E vão reforçar, então, agora o atendimento. A população não vai ficar desassistida. De maneira alguma. Então, assim, a gente sabe que a população é muito carente de atendimento naquela região. Então, por esse motivo, a partir de amanhã, um profissional já estará lá. Mas a população que, porventura, precisar de atendimento hoje, tem as demais unidades e muito próximo tem um CAIS, né? Pode procurar o CAIS para os atendimentos, caso seja necessário. Existe previsão para quando o médico que foi agredido, previsão de quando ele deve voltar às atividades? Isso vai depender muito do pós-operatório, se vai ser necessário fazer uma fisioterapia. Então, assim, ainda não temos essa previsão ainda. E ele deve voltar para a UBS aqui ou não? Ele já falou que quer ir para outra unidade de saúde? Aí é uma coisa que a gente vai ver futuramente, né? Não cheguei a conversar pessoalmente com ele, mas é uma tratativa que iremos fazer quando ele já estiver apto para voltar. Tá certo, então, secretário. Muito obrigado pelas informações. Então é isso, Malta. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Uma jiboia foi resgatada hoje de manhã no forro de uma casa na Ponte Alta do Gama. Por volta das 10h30 da manhã, os moradores viram a cobra e chamaram o batalhão de Polícia Militar Ambiental. A jiboia tem mais de 1,5 metros e estava entre o forro e o telhado de um dos cômodos da residência. No condomínio Santa Cecília, os policiais tiveram de destruir todo o forro da casa para retirar a cobra. A jiboia foi levada para o batalhão de Polícia Militar Ambiental e deve ser devolvida à natureza.
Hoje, 11h15 da noite, você não pode perder a Praça é Nossa, o programa tá demais. Além do Porpetone, do João Plenário e de todos os personagens que vocês adoram, o Gaudêncio, personagem novo, vai sentar no banco da praça e vai te fazer dar muita risada. Tá engraçado demais? Você não pode perder a Praça é Nossa, hoje, 11h15 da noite. Fico feliz quando eu te vejo. Deixa eu ser candidato do seu coração, por favor. Tô que nem galinha da Angola, tá fraco. É piada, Carlos Alberto. Pergunta se eu tô bem. Você tá bem? É claro que eu não tô bem, Carlos Alberto. Obrigado pela companhia e pela audiência. Agora é hora do SBT Esportes Brasília. Tchau.